Agora vai dar sequência imediata ao painel sobre a mineração voltada para a produção de baterias de alta performance. Em toda a programação do EMAB, nós procuramos dar uma linearidade. Então, Enio, se você puder ficar assistindo, seria interessante. Nós vamos falar da mineração de metais que são... Repare, a mineração, teoricamente, é uma atividade bastante de impacto ambiental elevado, mas ela produzindo baterias para carros elétricos, onde a gente vai fazer redução de emissão de carbono. Então, isso tudo é um processo cíclico, que é a razão do próximo debate. Muito obrigado a todos. Nós já vamos iniciar a composição da próxima mesa. Obrigado. O nosso próximo debate vai ser sobre a produção e exploração de metais para baterias de alta performance. Nós temos aí o orgulho de termos a parceria do IBRAM, que é a mineração do Brasil, congrega aí, o pessoal da mineração sabe a importância do IBRAM, que tem tentado promover importantes mudanças na forma de fazer mineração no Brasil. A Bamin, que está aqui, apresentou no início do ano um processo de mineração a seco, onde não vai se haver mais a necessidade de barragens de rejeitos. Os rejeitos vão sair a seco, o que impede qualquer tipo de acidente de maior monta, como aconteceram em Minas Gerais. E a mineração como um todo tem avançado, e esse processo de mineração, que realmente todos nós temos a imagem, a preocupação com o aspecto de impacto ambiental, nós temos que ver que temos que conversar, daí a importância do diálogo, para que todo mundo tem celular, precisa de mineração. Nós precisamos fazer o desenvolvimento sustentável conciliar. E essa é uma das coisas, a forma de fazer isso é gerar debates, conversa, questionamentos quando necessário, mas simplesmente, pelo menos, a gente entender para onde estamos indo. E estamos indo para uma perspectiva de, em 2050, termos pelo menos metade da frota mundial de carros elétricos. Isso vai demandar a produção de baterias. E a gente percebeu na Bahia que temos diversos players importantes. Aqui mesmo na região está sendo feito um projeto de grafite pela Saltstar, que produz uma empresa americana voltada para a produção de bateria para carros elétricos. Nós temos o pessoal aqui da Atlantic Nickel, que sabe também o que nós estamos falando, também, e Vanádio de Maracá, ou seja, a Bahia está com um volume de mineração muito interessante para a produção de carros elétricos. E foi isso que a gente percebeu e quis botar em conversa para que a gente possa fazer uma perspectiva de futuro. Para isso, nós tínhamos viabilizado a participação do Dr. Júlio César Neri. Ele é diretor de sustentabilidade e assuntos regulatórios do IBRAM, mas ele teve um compromisso, um imprevisto, e quem fará a palestra é a Cláudia. Ela já está na sala? João, por favor, traga a Cláudia, por favor, à mesa. Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Nós já vamos passar a palavra, só acabar de completar. E para poder falar desse tema com a Cláudia, eu gostaria de convidar Marcelo Dutra, de Meio Ambiente e Comunidades da Bamin, Cláudia, não sei se você conhece, Marcelo aqui presente, e como a mineração atua em diversos municípios, eu vou convidar o Dr. Jorge Castellucci. Castellucci, por favor, venha, porque cada mineradora da Bahia tem uma ação em um município de impacto, e as situações se repetem, ou seja, como a mineração, como esses processos impactam a comunidade, de que modo os municípios podem se preparar para tirar o maior proveito. Então, você coordena a mesa, o Marcelo vai poder falar da experiência da positividade da mineração em termos desses novos como demanda ambiental, e a Cláudia fará a apresentação em nome do IBRAM. Muito obrigado, Cláudia, por sua apresentação. Você nos ouve bem? Ouço sim, pessoal. Muito obrigada. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Bom vê-lo pelo vídeo. A gente esteve junto aí
pouco tempo atrás. Vocês me ouvem? Está dando um eco já, então agradecer novamente, Paulo, ao convite ao IBRAM, né? Como você mesmo mencionou, o Júlio Neri, ele teve um contratempo e me pediu para fazer essa participação em nome dele. Eu sou Cláudia Salles, eu sou gerente de sustentabilidade aqui do Instituto Brasileiro de Mineração, e a ideia hoje aqui é trazer essa perspectiva, né, um panorama mais amplo a respeito da demanda para minérios, né, bens minerais, em relação a esse movimento da transição energética, da toda a discussão da economia de baixo carbono. Eu preparei uma apresentação para balizar essa minha fala, eu vou aqui compartilhar com vocês, espero que dê certo. Então, rapidinho, né? Eu acho que vale a pena, antes pontuar e situar aqui a todos o que é o IBRAM, né? O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Mineração, é uma representação setorial do setor de mineração, da mineração privada, né? O IBRAM já tem 45 anos de existência e ele representa a cadeia do setor, né? Então, o IBRAM, ele congrega mais de 140 associados, que direto ou indiretamente fazem parte do setor de mineração. Então, desde de empresas de produção mineral, né, de exploração mineral, mas também empresas de pesquisa mineral, empresas relacionadas à consultoria, escritórios de direito minerário. Então, é toda a cadeia, né? Empresas de equipamentos também são associadas a nós. E o objetivo do IBRAM, ele vem nesse sentido que o Paulo trouxe, né, de qualificar, né, de colocar o setor de mineração em uma nova régua, né, de trazer, informar e promover a difusão de melhores práticas e de tecnologias disponíveis no mercado, e elaborar por meio de debates, de fóruns, de congressos, também publicações, né, para elevar e qualificar o setor, né, entendendo que como uma atividade de impacto, né, como o Paulo falou, ela é uma atividade, sim, de alta magnitude, de impacto de magnitude, mas é um impacto que pode ser, sim, otimizado e maximizado em benfeitorias, né? Então, eu acho que é nesse sentido aqui que a gente está discutindo e trazendo e construindo esse novo setor de mineração. Um pouco sobre nossos pilares de atuação. Basicamente, né, é uma representação de defesa de interesse, tanto no nível federal quanto estadual, mas também por meio da produção de conhecimento, né, da produção de conteúdos e também a interlocução do setor, né, por meio de congressos, de feiras, de eventos, que acabam caminhando à melhora da reputação da mineração. E também a criação de programas técnicos e também difusão de boas práticas, de ferramentas de autorregulação, de criação de metas e indicadores de desempenho que promova a prestação de contas e a transparência do setor perante a sociedade. Um pouco sobre o setor, né, de uma maneira bem ampla, em termos de pujança, né, a gente vê que é um setor que tem uma relevância econômica bastante grande, né. Nesse último ano de 2021, houve um volume de produção de mais de 2 milhões de toneladas ao ano e um faturamento de quase 340 bilhões, né, e isso tudo, né, a despeito de ser uma atividade de alta magnitude, né, de impacto de alta magnitude, ele tem uma ocupação do território bastante pequena, né. Atualmente, né, o setor as áreas que estão ocupadas pela mineração ocupam nem 0,6% do todo o território nacional. Então, é uma atividade bastante pontual e bastante territorializada, né? E isso traz também o vínculo da importância que essa atividade tem junto ao território, e a importância que também que os territórios e as administrações públicas e toda a sociedade tem que criar para a gente efetivamente qualificar, né? E assim, impulsionar os benefícios que essa atividade traz para toda a sociedade. Em termos de volumes de rendimentos, né? A mineração ela tem um royalty, né? Um tributo específico vinculado a ela, que é a CEFEM,
né, um pagamento pelo uso uma compensação pelo uso daquele recurso mineral, que é um recurso da União, né? Então, ela foi, no ano de 2021, 10,3 bilhões em todo o território nacional, e também vinculados os impostos e tributos vinculados à atividade, né, em torno de 117 bilhões. E uma geração de empregos diretos de 200 mil empregos e mais de 2,2 bilhões de empregos diretos, indiretos e induzidos. E ela representa quase 80% do saldo da balança comercial e um PIB na indústria extrativa da mineração de 2,4%. Na mesma medida que o Brasil é um país biodiverso, o Brasil também é um país geodiverso, né? A gente percebe que existe uma quantidade enorme, né, uma pujança muito importante do setor da mineração no território brasileiro e em todos os estados. Né? Você vê aí, quando somente na região da bacia amazônica, né, por ser uma bacia sedimentar, você não tem uma representatividade tão grande de bens minerais, mas os depósitos de mineral estão espalhados aí em todo o território nacional, né? E quando a gente olha em números de minas e unidades de produtoras em operação, você percebe que a mineração está presente em todo o território nacional, e de uma maneira bastante grande. Hoje, em Minas, em produção, hoje são mais de 18 mil minas existentes, né, no território nacional, e o Brasil produz mais de 51 substâncias minerais. Interessante observar que desse número de mais de 18 mil minas e unidades produtoras, a grande maioria delas são de pequenas e médias minerações. O IBRAM, ele, como eu falei, ele representa 140, um pouco mais de 140 associados, que são as grandes empresas, né, empresas de grande porte. Essas empresas, elas têm, sim, uma representatividade em termos de valor bastante efetiva, mas em termos de volume de produção, quem movimenta e modifica o território são as pequenas e médias. Então, isso é um olhar muito interessante que a gente tem que construir, especialmente como a gente está nesse momento, né, de rediscussão de política, de novos planejamentos aí de governo. Isso é um ponto muito importante a ser percebido aí para os novos planejamentos de diretrizes de Estado, né? Um pouco sobre minerais estratégicos, né? O Brasil, ele é um grande, um importante player no jogo aí da mineração, né? A gente tem somos primeiros produtores em vários bens minerais, como o nióbio, né, o minério de ferro a gente está em segunda posição, o grafite em terceira posição, o vanádio, né, que foi mencionado aqui na quarta posição, bauxita, caulim, mas temos uma dependência química, uma dependência grande com bens minerais que são muito importantes para a nossa balança comercial, né, que é, por exemplo, o potássio e o fosfato, que são agrominerais que estão vinculados diretamente ao setor, né, ao agronegócio. Quando a gente fala mineral estratégico, a gente pode seguir tanto por uma questão de dependência, né, como uma importância desse mineral para a balança comercial, mas também em todo esse momento, nesse movimento que tem surgido aí em relação à transição energética. Só um pouco sobre a mineração da Bahia, né? Já foi falado da importância da mineração, aí está um retrato dos principais depósitos minerais aí no estado da Bahia. Atualmente, a Bahia tem mais de quase 30 mil títulos, né? Quase 23 mil títulos minerários aí dentro de todas as fases da titulação junto à agência. E efetivamente, minas em operação, quase 1.600 são títulos de concessão de lavra. E hoje são pesquisadas mais de 40 substâncias no estado da Bahia. Um pouco de número, atualmente, a Bahia é o terceiro colocado do faturamento do setor mineral, né, com quase 400 empresas de mineração existentes.
estão presentes em 183 municípios com atividade de produção mineral. O faturamento do ano de 2021 foi em torno de 9,5 bilhões e a arrecadação de impostos próxima a 30 bilhões. A Bahia, até por todo esse movimento da economia de baixo carbono e de toda a pujança que ela vem demonstrando, e também se tornando um atrativo para o setor de mineração, ela será o destino de 10,5 bilhões de investimentos em mineração e logística. E como eu já falei, né, com um pool aí de bens, de substâncias minerais a serem produzidas bastante interessante. Aqui rapidinho sobre a exportação, né? Você vê que a Bahia também teve um volume de exportação bastante interessante, de 1,3 bilhões no ano em relação à mineração, né? 1,3 bilhões no ano de 2021, com uma tonelagem de 1,5 milhões de toneladas exportadas. E é interessante perceber que os bens minerais, né, os principais bens minerais são minerais de transição energética, né, tanto o cobre quanto o vanádio, também o níquel, que é o que deve estar aqui, o ouro também, que é um importante minério aí utilizado, né, em fontes de energia renovável. Então, essa vocação da Bahia para uma economia de baixo carbono, ela está cada vez mais fortalecida aí nesses números. E aí a gente entra aqui na pauta da nossa conversa, né, em relação às demandas de minérios para os cenários de transição energética. Esse é um estudo que foi lançado em 2020 pelo Banco Mundial, o nome dele, depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, mas esse estudo chama Climate Smart Mining, né, a mineração inteligente vinculada à questão climática, né, e onde eles avaliaram a demanda por energia, né, no mundo todo, a crescente demanda por energia que a gente vai construir, né, e a crescente demanda de energia por energias de fontes renováveis, e como isso se dá na questão da demanda de bens minerais. Né? Nesse gráfico que está aí em tela, vocês podem ver que, independente dos cenários postos, esses cenários eles estão vinculados ao Acordo de Paris. O Acordo de Paris traça que até 2030 a gente precisa manter o clima mundial até 2 graus, né? Um aumento de no máximo até 2 graus. E ele fez, então, algumas simulações com cenários de referência, cenários vinculados ao Acordo de Paris e cenários relacionados para além, né? Se a gente não conseguir efetivar, né? A gente está discutindo exatamente isso agora, nesse momento, né, na COP27, como vão ficar os próximos acordos e em que caminho e que pé o mundo vai chegar, né? Mas esse estudo ele já traz novos cenários e a gente percebe que, independente do cenário, mesmo num cenário de referência, como num cenário de aumento de temperatura para além daquilo que foi acordado, uma demanda de energia, uma crescente demanda energética vai ser necessária para a gente continuar, né, no patamar que a humanidade está construindo. E aqui nessa tabela, a gente percebe que é uma tabela que mostra as fontes de energia e a demanda por bens minerais para cada uma dessas fontes de energia. Então, você vê que qualquer fonte de energia, renovável ou não renovável, ela demanda bem mineral. Né? Tanto a energia fotovoltaica, a energia hidroelétrica, a energia geotérmica, a energia nuclear, a energia por gás, biomassa, enfim, qualquer tipo de energia renovável. Se a gente vai caminhar para um lugar de transição energética, de uma economia de baixo carbono, a gente vai sim demandar bens minerais. Bens minerais que tinham outra rota tecnológica e que vão ser demandados para essa nova rota, e outros bens minerais que surgiram e que estão surgindo, né? que o seu desempenho tecnológico ele toma uma nova frente.
E como só um exemplo, né, aqui a questão da energia eólica, que é tão forte aí na Bahia, né, eu tive há uns 2 meses atrás em Jacobina, visitando a Yamana Gold, eu fiquei muito impressionada na estrada, o quantas turbinas a gente cruzou, tanto a hélice quanto o bastão, que eu esqueci o nome agora. Fiquei muito impressionada. Então, vocês na Bahia são, sim, um polo de produção de energia, dessas estruturas, né, para a produção de energia eólica, e o Brasil é um grande player, né, um importante player para essa fonte de energia. E aí, uma turbina, ela contém uma quantidade enorme de bens minerais, tanto aço, quanto cobre, quanto concreto, quanto alumínio, quanto zinco, molibdênio, enfim, uma série de bens minerais são demandados para a construção dessa torre, né? E também os carros híbridos, né, que foi comentado aqui, a quantidade de elementos que são necessários para a gente construir essas baterias, essas células fotovoltaicas, são extremamente demandantes. E nesse próprio estudo, ele já faz também uma avaliação de que alguns bens minerais, eu vou citar só alguns aqui, alguns bens minerais vão ter uma crescente de demanda mais de um percentual muito maior do que a gente imaginava. Por exemplo, o cobre, para a gente cumprir um cenário que eles colocam de até 2 graus centígrados, e dentro dessa diversidade de fontes que vão ser utilizadas, vai haver um aumento de mais de 400% da demanda atual. Assim como o níquel, que vai haver uma demanda de mais de 55% do que a demanda atual. Então, a gente vai realmente precisar olhar para isso enquanto Estado, enquanto país, para entender qual é o nosso papel nesse novo cenário que se apresenta. E para, né, voltar aqui para a Bahia, a gente percebe que a Bahia também já está nessa crescente, né? Ele está seguindo aí esse rumo da transição energética, né? A Bahia é um líder na produção de 18 substâncias minerais, entre elas aquelas que são demandantes para esse mercado da transição de baixo carbono, aqui o vanádio, o próprio urânio, né, o níquel, o cobre, existem vários projetos, o grafite, que foi também mencionado, né, existem vários projetos que estão em curso para aumentar a oferta desses bens minerais no mercado, né, e a Bahia ela tem se tornado um player muito importante dentro desse jogo. Um pouco sobre ainda nessa questão, né? Existe desde 2017, a Bahia é o estado que tem recebido o maior investimento em pesquisa mineral. E é interessante perceber que ela tem recebido essa pesquisa mineral em substâncias que são vinculadas a esse mercado, né? O mercado da transição de baixo carbono. E aqui só um pouco dos municípios que têm recebido esse maior número de investimentos, e é interessante colocar essa questão, porque a mineração ela é uma atividade que modifica o território, né? Ela modifica todo o tecido social e todo o tecido econômico daquele espaço. Então, é muito importante que todos, eu acho que esse evento que vocês estão promovendo, eu cheguei a olhar toda a ementa e a programação, né? De novo, quero parabenizar, eu acho que ela é fundamental para esse tipo de discussão, né? Que a sociedade, ela sim, entenda o papel da atividade mineral e assuma, né? Assuma esse protagonismo que ela precisa para todos juntos crescermos, né? E só então, para finalizar, né, a fala que eu quero deixar para essa apresentação é que a mineração, sim, ela pode situar o Brasil entre o protagonismo global na inovação tecnológica e na transição para uma economia verde, uma vez que esses minerais eles são essenciais para cumprir a agenda de descarbonização, a mitigação das mudanças climáticas, geração de energia de baixo carbono, a partir de fontes renováveis, toda a parte de desenvolvimento de motores elétricos, baterias de alta capacidade, sistemas de inteligência artificial, enfim, toda essa nova frente que vem surgindo, a mineração ela é um parceiro fundamental para essa construção
haja visto que a própria Agenda 2030 dos ODS, ela menciona, né, a atividade de mineração como atividade fundamental para a gente conseguir alcançar os 17 ODS, né? E, por fim, é importante colocar que aqui o IBRAM, junto com as suas associadas, também está nessa crescente, nesse movimento de qualificar o discurso, né, e dentro dessa agenda do ISG, né, criando todo esse movimento de governança social e ambiental corporativa, que nada mais é que uma prestação de contas, né? Foi criado em 2020 um projeto que chama ISG do setor, né, ISG da mineração, onde foi firmado um compromisso em 12 áreas temáticas, junto com as associadas do IBRAM, e definir um conjunto de indicadores e métricas para essas 12 áreas, e anualmente essas metas são avaliadas e são reportadas, e mais para frente a gente pretende fazer a verificação dessas informações. Esse é um compromisso de que o setor está, sim, preocupado com uma melhoria da qualidade de vida da sociedade, de ter um negócio saudável, né? O colega que me antecedeu comentou isso, que a gente consiga realmente ter um ambiente saudável, um ambiente justo, um ambiente de respeito, e que seja possível a gente compartilhar e compatibilizar tudo isso com todos, não deixarmos ninguém para trás. É isso, meus contatos, eu agradeço aí a disponibilizar o tempo e fico aqui à disposição. Doutora Cláudia, boa tarde. Eu sou Jorge Castelluz, sou assessor da presidência da União dos Municípios da Bahia. Parabéns pela apresentação, e é muito gratificante nós estarmos participando desse evento e já está sentindo que já serviu para essa demonstração, e saber que essas atividades, como a mineração e como o Marcelo apresentou aqui hoje pela manhã, a indústria de celulose, mas essas empresas e indústrias participando dentro dos municípios, gerando emprego e renda, mas também com a preocupação, né, melhorar a qualidade de vida das pessoas, gerando, logicamente, uma relação saudável e respeitosa com o município e com as pessoas. Nós, enquanto representantes dos municípios, na União da UPB, quero aqui, em nome do presidente Zé Cocá, colocar à disposição para que nós possamos fazer uma parceria, porque dentre esses municípios citados, muitos deles são municípios pequenos, que não têm uma mão de obra qualificada até para estar dando licenciamento em determinadas áreas de atuação dessas empresas, e a gente precisa estar atendendo algumas solicitações de alguns municípios. Então, nós estamos à disposição para que a gente possa estar discutindo sobre isso e estar estreitando essa relação para dar um atendimento melhor aos municípios. Então, vou passar aqui para Marcelo para dar continuidade nessa avaliação dessas atividades que geram, logicamente, alguma agressão ao meio ambiente, mas que tenham o respeito e a contrapartida dessas empresas, principalmente na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Boa tarde, Cláudia. A Bamin, ela é parceira do IBRAM, na verdade, né? A gente já trabalha junto e a gente também assinou essa carta compromisso. Temos várias metas em comuns aí com várias outras empresas de mineração, e o que a gente falou mais cedo, ela afirmou agora, né? A questão do compromisso das empresas com o ESG, que é Comunidade, Meio Ambiente e Governança, e atendendo aos ODS. Né? No passado, nós tivemos vários problemas de impacto, realmente a gente tem impacto, mas toda ação e todo processo tem impacto. Né? E hoje a gente consegue mostrar que o impacto positivo gerado pela mineração é maior do que o impacto negativo. Né? Essa transparência que a gente tem de vir no Ecoba, de vir num ambiente como esse de hoje para discutir, para apresentar os resultados dos números e para convidar a comunidade a nos visitar e a nos conhecer, mostra
um dos ODS, né, que é a questão da transparência, da comunicação, da escuta ativa com as comunidades e os stakeholders. Com relação à Bahia, a Bahia é um berço da mineração, né? Minas começa a declinar na produção, né? E nós, aqui na Bahia, a gente começa a crescer. Então, a maioria das cidades que foi citada aqui, listada pela Cláudia, eu já passei trabalhando. Jaguarari, Uauá, Jacobina, tantas outras aí que a gente passou, Itajibá com níquel, Caetité, Urandi. Então, assim, a nossa região, ela é extremamente rica. A gente, como comunidade, a gente precisa estar atento, né, para nos momentos dos licenciamentos, das conversas, das escutas, a gente possa participar do processo licenciatório, né, e contribuir para que a mineração ela comece, desenvolva a sua operação. Tem um portfólio ela é de um grupo estrangeiro, o grupo RG do Cazaquistão, e dentro do portfólio dela, ela também tem outras empresas que buscam novos potenciais. E esses minerais de bateria a gente também está buscando. Tá uma corrida grande porque é o futuro, né? É buscar tecnologia, é buscar inovação, que é um dos ODS que a Cláudia apresentou também, e o grupo de mineração, assim como outros grupos da Veracel, indústria, elas estão buscando maior eficiência, maior desempenho, melhor desempenho. Então, é um processo que não tem volta. É o cumprimento do ESG, né, que é o respeito à comunidade, o respeito ao meio ambiente, uma política de governança forte, transparente e a busca para um processo mais limpo e mais seguro. Não tem volta, não tem como fazer diferente mais. Né? A própria internet, que também é fruto de produtos de mineração, ela hoje deixa tudo mais claro e muito mais rápido. Então, a gente tem o lado bom e o lado ruim, né? de informações inverídicas, de fake news, como chamam, mas a gente também fica alerta, fica ciente do que está acontecendo no mundo. Então, hoje, tudo que é feito, ele tem que ser feito para a comunidade, para as pessoas que nos cercam, né? Os stakeholders, os interessados. E eu acredito que a PAMI hoje ela tenha encontrado um caminho entre poder pedir licença para operar para a comunidade, operar e mostrar os resultados. E juntos, sem deixarmos, né, ninguém para trás, trazermos aí um legado vivo para o todo. Eu fico aí à disposição para qualquer tipo de dúvida, de comentário. Cláudia também, fica à vontade. E fico esperando. A doutora Cláudia vai ter que se ausentar. Antes, Cláudia, eu queria que você pudesse, doutor Jorge Castellucci, assessor do presidente da UPB, como você viu, representa os prefeitos da Bahia. Eu gostaria que você pudesse fazer uma rápida sintetização de como essa interação com os municípios e como o IBRAM pode ver isso, perspectivas de potencializar, até para que a gente tente otimizar o rendimento desse déficit que você mostrou de demanda de mineração versus a capacidade. Então, para isso, temos que ter um trabalho em conjunto muito eficiente. De que forma os municípios, a UPB, pode atuar nessa contribuição? Antes de você ter que nos deixar. Muito obrigado. Bacana, eu desde já peço desculpa, viu, Paulo e colegas, eu tenho uma outra agenda agora às 5, não vou poder continuar aqui com vocês, mas agradeço aí a fala do Dr. Jorge, né? Me passou aqui, Dr. Jorge Castellucci. Então, doutor, a gente aqui no IBRAM, a gente tem criado uma relação próxima com associações de municípios mineradores, né? A gente tem uma aproximação muito grande com a AMIG, que
ela tem essa congrega e os municípios mineradores para exatamente isso, né? Para preparar o município para o recebimento dessa atividade, né? Uma atividade que ela, como o senhor falou, né? Ela causa sim um impacto, isso é fato. Qualquer atividade humana causa impacto, né? Mas ao mesmo tempo, como o Marcelo falou, ela é uma atividade que também traz bastante benefício, mas a gente precisa de trabalhar de uma forma muito concertada, tanto com a administração pública, quanto com a empresa, quanto com a sociedade civil, para a gente otimizar e potencializar os benefícios para todos, né? Criar, você ter um ambiente possível para o setor, né? Para a empresa, de ter toda a licença social para operar, de você conseguir ter um ambiente saudável para a sua operação, mas também que ela gere benefícios, né? E ela crie possibilidades para aquele território, porque eu acho que esse é o fundamental. Uma vez que a gente está trabalhando com recursos que são finitos e que são bens de nós todos, é importante que a gente tenha sempre isso em mente, né? Que a sociedade, que esses bens, eles também têm que retornar para aquela comunidade onde a atividade está instalada. Um trabalho muito interessante que a gente vem desenvolvendo com a AMIG e com o SEBRAE é um estudo, uma ação sobre diversificação econômica, criando possibilidades de diversificação econômica para além da mineração. Né? A gente sabe que a mineração é uma atividade de longo prazo, normalmente ela fica 30, 40, 100 anos dentro de um território, mas uma hora aquele bem mineral vai acabar. Então, como é que a gente cria outras oportunidades para aquele município conseguir sobreviver e seguir adiante e garantir toda a qualidade de vida e bem-estar social para aquela população, para além da atividade que ela antes era vinculada, né? Então, esse é um projeto muito interessante que a gente vem dando curso em parceria com o SEBRAE e com a AMIG, e eu acredito que a gente pode pensar também junto com a UPB, né? A gente pensar em formas de entender a mineração até antes dela chegar, né? Porque aqueles municípios, alguns deles são municípios que já têm atividade já instalada, mas alguns municípios são municípios que ainda não receberam a mineração. Então, é importante criar essa estrutura de governança, é importante fazer toda a capacitação da administração pública, porque o recurso que se recebe é um recurso vultoso, né? A CEFEM, ela é um recurso que modifica, sim, a estrutura econômica do município, porque o município é o principal recebedor desse royalty, né? Além de todos os outros tributos que são vinculados pela própria atividade. Então, é um momento de bastante efervescência financeira, né? Vamos dizer assim, que precisa ser bem administrado para que toda a sociedade entenda o poder, a importância daquela atividade ali, né? E ela consiga, então, absorver e criar boas relações, criar boas parcerias, porque eu acho que esse é o principal objetivo, a gente sempre criar boas parcerias. Então, eu vou, se o senhor me permite, depois eu vou pedir, então, fazer esse retorno ao meu diretor, ao Júlio Neri, e ao diretor de assuntos de territórios e associados, que é quem faz toda essa relação com as associações representativas e também associações de territórios, para a gente pensar em parcerias, porque eu acho que a gente pode sim criar possibilidade de fortalecer os municípios que estão aí passíveis de receber grandes investimentos, de se capacitarem, né? De se requalificarem, de se qualificarem para que aquele investimento ele efetivamente traga, né, a qualidade de vida, bem-estar social, segurança, proteção do meio ambiente, porque é isso tudo que acho que todos nós estamos aqui buscando, né? Então, desde já eu agradeço mais uma vez o convite, desejo sucesso para os próximos dias do evento e me coloco aqui sempre à disposição, a mim e ao IBRAM. Muito obrigada, pessoal. E vamos entrar em contato, sim. Será um prazer.
Nós temos aí agora, nós teremos que encerrar o evento às 17h30, para que todos possam ser servidos do coffee break, que a gente teve que antecipar em função do horário. Agora a gente tem um prazo, sim, para perguntas de todos que participaram ao longo do dia, tanto da parte de resíduo, que já tem algumas pessoas que participaram, quanto do painel de mineração. Alguém gostaria de se manifestar, de fazer alguma pergunta? Sim? Sim. Só um momento, passar para o Marcelo, com licença. Pessoal, importante destacar que, assim, nós vimos aqui na apresentação da Cláudia, do IBRAM, a quantidade de decretos minerários, né, que são áreas possíveis de pesquisa e exploração mineral. Muitas vezes não vai à frente por conta de logística, né? E aí tem a ferrovia, né, a ferrovia leste-oeste, oeste-leste de integração, que hoje a gente vê que é uma realidade, né? Em 2026 essa ferrovia vai estar pronta. Então, muitos projetos de Caetité para cá, ou de Barreiras para cá, que estavam no papel, tendem a sair do papel. Então, o mercado de mineração na Bahia, ele tende a dar ter um crescimento absurdamente grande. Então, a gente tem que estar preparado, concordo plenamente. As mineradoras, elas podem também dar esse apoio, esse treinamento, essa capacitação com o seu corpo de profissionais. Eu acho que é muito mais salutar, né, essa troca de informação entre comunidade, gestores públicos e as próprias mineradoras. A gente tem um corpo técnico qualificado para estar discutindo, para estar ensinando, para estar mostrando. Tanto é que é uma das premissas, né, a transparência, o diálogo, processos de treinamento e capacitação de mão de obra da comunidade, parceria com o Senai, com o SESI, isso já é fato, acontece. A gente deve estar trazendo o Canteiro Escola para a mina em Caetité, e lá em Jiqué vai ter, porque lá já tem o Senai. Acredito que em Brumado também a gente tenha um grande investimento na área de capacitação e treinamento, ou seja, a gente depende um do outro para a sobrevivência do todo, né? E quanto mais gente estiver trabalhando e opinando, ajudando, dando as críticas, né, as construtivas são as melhores. Com certeza a gente consegue fazer diferente. Então, é só para mostrar o tamanho do que pode ser e se tornar a Bahia. Eu queria quebrar o protocolo aqui, convidar o Kit. Por favor, eu queria que você desse uma pequena palavra para encerrar o dia de hoje. Em cima do que você viu, a Kit é a nossa madrinha dentro da SEMA. Ela foi fundamental, o apoio dela para a viabilização desse evento. E como nós vimos aqui, foi falado milhões de vezes, os municípios precisam do apoio da estrutura do Estado. Temos aqui prefeitos presentes, sabem disso. A gente queria te convidar para você dar uma síntese do que você ouviu aqui e o que a gente pode... Kit vai estar conosco nos próximos 2 dias e ela tem expertise na área de consórcios, dentro dos consórcios municipais. Kit, por favor. Temos alguns minutinhos ainda e sua participação será valiosa. Kit Tavares. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, trazer aqui a saudação da secretária Márcia Teles, que, por conta até de outras agendas, final de gestão de governo, né? Então ela está envolvida bastante em uma série de agendas. Então ela traz aqui essa saudação especial a todos e todas, aos prefeitos, aos gestores dos órgãos ambientais aqui do Estado. Inicialmente, até me desculpar que por 2 momentos eu precisei sair. Um, porque eu estava morrendo de frio. Outro, porque por conta das demandas mesmo. Mas essa questão da matriz energética, ela é fundamental. Eu sempre digo, a gente, atuando na Secretaria do Meio Ambiente,
por meio do Programa Gestão Ambiental Compartilhada, todos os que me conhecem aqui sabem que a gente, acima de tudo, é municipalista, e a importância dos municípios que conhecem e sabem o impacto que é, né, o trabalho todo está no território, está no ambiente local, né? E eu costumo até dizer que a gente tem que fazer valer nossa Constituição Federal, né, reconhecendo a importância dos 3 entes federativos. E ainda, depois de tantos anos, nossa Constituição de 88 veio para reforçar também o papel do ente federativo município, na teoria, na nossa Carta Magna, mas, na prática, a gente precisa trabalhar cada vez mais. Com a atual mudança de gestão, né, vamos considerar que, para o que vier mais adiante, principalmente, coincidentemente, esse evento está, como o Paulo até já falou, acontecendo no mesmo momento que no Egito está acontecendo a COP27, né, a Conferência das Partes, que trata especialmente, com relação às mudanças climáticas, mas o que está muito pautado é a matriz energética, né? É muito pautado mesmo, e principalmente, né, energia renovável. Para a matriz energética de energia elétrica, né, a gente vê muito que, por exemplo, a questão das placas fotovoltaicas, a gente tem 70% do nosso estado está no semiárido, né? A região do bioma Caatinga, mas também uma parte do Cerrado. O que mais nós temos é energia. Com relação à eólica, existe um mapa, né, com relação e a palavra é jazida mesmo, é jazida de vento, a energia eólica, e a Bahia é que tem, né, as melhores jazidas de vento, e não é à toa que hoje a gente vê principalmente a parte central do nosso mapa da Bahia, né, que vai já as licenças ambientais das usinas de eólica, de energia eólica, que tem o pessoal diz assim, energia limpa, mas o impacto da implantação, a gente sabe que tem todo um procedimento. E é lógico, o que é mais nessa região das Gerais, né, esse miolo do estado da Bahia. Então, a única coisa com relação aos municípios, com relação à energia, é que a gente também tem que estar atento para o que é viável, o que é real para cada município. Então, é um planejamento mesmo. Não é pura e simplesmente, eu achei legal aquele tipo de matriz, eu vou trazer para mim. A gente tem que saber trabalhar, e aí por isso que eu trago o tema de mudanças climáticas nesse aspecto. Hoje a gente tem que saber, na verdade, racionalizar e raciocinar. Essa questão dos resíduos sólidos, a gente também sabe que é um potencial grande para a energia, né? Então, a gente precisa trabalhar. A gente vai conversar no painel de consórcios públicos, vai ter oportunidade, e daí eu vou falar um pouco também mais do programa Gestão Ambiental Compartilhada, mas quando a gente descobrir que resíduos sólidos não é só lixo, mas é também um potencial muito forte de energia, né, a gente vai, e outros processos também relacionados à nossa área verde, de descarbonização, etc., e outras coisas mais, eu acho que vai ser bastante interessante, principalmente para os municípios. E uma outra questão que a gente não está pautando, não pautou aqui diretamente, que é o pagamento por serviços ambientais. Existe uma lei, essa lei é de 2012, nossa lei estadual, tem um decreto lá na Casa Civil, e nós, municípios, aí eu falo nós, porque como o município também, a gente precisa trabalhar mais nessa nova gestão, na gestão do governador Jerônimo, entrar na pauta que o decreto seja publicado, né? Que seja regulamentado o PSA, porque com o PSA, a gente inclusive está fazendo cursos, está conversando, tem alguns municípios que já trabalham com PSA, né? Ibirapitanga, aqui no Baixo Sul, e outros aqui do Litoral Sul, mas a gente precisa identificar também determinados instrumentos econômicos que ajudem a pautar
toda essa questão relacionada à matriz energética e esse planejamento que o município precisa fazer para identificar melhor a forma de garantir que meio ambiente não é problema. Meio ambiente, acima de tudo, é solução, principalmente a gestão ambiental. Por enquanto, seria isso. Nós queríamos agradecer a participação da KIT e de todos os nossos convidados e, principalmente, quer falar alguma coisa? Quero, lógico. Nós queríamos convidar aqui e agradecer a presença de Demóstenes Júnior, ele é secretário de Meio Ambiente de Barreiras, também andou bastante para estar aqui e enfrentou esse ano muita dificuldade lá com os incêndios. Demóstenes, sente aí, por favor. Sim, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Grande. Boa tarde a todos. Como o Paulo Rabni anunciou, né? Eu sou Demóstenes Júnior, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do município de Barreiras. Também sou colega do Anselmo, tanto secretário e secretário lá de Érico Cardoso. E também sou presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, né? Uma importante bacia, é uma bacia muito importante devido à região de Barreiras, uma grande região de produção agrícola do Brasil. Temos um município grande, enorme, como Formosa do Rio Preto, que é quase o tamanho do estado de Sergipe. Também sou nessa ideia, que é o maior produtor de algodão do Brasil. E também sou membro do Comitê de São Francisco, né? Represento os municípios do estado da Bahia no Comitê de São Francisco. Eu queria só reforçar as palavras de KIT, a questão do próprio GAC, o fortalecimento dos municípios, né? Os municípios não estão correndo atrás das suas competências, mas que já é constituída, o KIT falou bem, a nossa carta na Constituição Federal, pleno no artigo 23 da Constituição Federal, que foi regulamentada pela Lei 140, né? E com esse fortalecimento do município, a gente vê a necessidade do avanço até do desenvolvimento econômico do próprio do município, né? É um exemplo que a Kate falou aí sobre os municípios que conhecem a realidade, que sabem os seus problemas, sabem quais os empreendimentos que podem ser impactados, quais os impactos negativos. Eu vou citar um exemplo que aconteceu no município de São José, nós estamos falando da matriz energética, São José não, de Barreiras, perdão, é porque a região oeste da Bahia agora virou um canteiro de parques de fotovoltaica, né? Então, teve um empreendimento licenciado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, um parque que são 4 parques que juntos está gerando quase 125 megas, né, de energia. E quando foi realizado esse licenciamento, iniciou-se na licença prévia. Quando a licença prévia, eu discuti tecnicamente hoje, a resolução CEPRAM, que ela foi alterada, a 4327 já passou por 2 alterações, a última alteração foi a 4579, que é a resolução que define as atividades de impacto local, né, cuja competência de licenciamento é do município. Nós iniciamos o processo de licenciamento, e nesse processo de licenciamento, iniciamos a pré. Quando foi para a licença de plano, alterado a resolução, porque o enquadramento que se fazia era por potência instalada, e o município tinha a competência de licenciar até 500 megas. Aí mudou agora por hectares, hectares de placa, né, plantada. Só que o município ficou limitado a um valor de 50 hectares. Sendo o empreendimento de pequeno potencial poluidor. Quanto na própria resolução, nós temos que discutir isso, a gente concorda com a gente, isso aí teve a 5 foi feita e vai se ajustando mais, quem conhece a resolução, o município pode licenciar um barramento até 200 hectares de área inundada, que é uma atividade de alto potencial poluidor. E como os projetos fotovoltaicos, que é pequeno potencial poluidor, o município pode licenciar. Eu lembro que quando isso foi tudo novo, quando esse empreendimento chegou para ser licenciado no município de Barreiras, o INEMA tinha licenciado a região de Juazeiro e Bom Jesus da Lapa, se não me engano, e era uma coisa nova, assim, como é que licenciar? A gente nunca viu isso. Vou entrar em contato com o INEMA, com o INEMA, com os técnicos de Salvador.
Eles falaram para mim que não, a gente não conhecia também, não. A gente foi lá para a Espanha conhecer. Se vocês querem o contato lá, vocês vão lá. Eu, tá bom, filha da puta. Obrigado. Aí o que é que eu... Perdão, é brincadeira. Aí o que é que aconteceu? Eu fui visitar os parques que o INEMA licenciou, vi que não tinha impacto, o impacto era só a supressão da vegetação e ter um cuidado com o controle de erosão, que são instalados em áreas planas, você tem o contrato com as erosões, técnicas de manejo e tudo. Então, é só essa observação que eu queria fazer. Muito obrigado, Paulo. Parabéns pelo evento. Obrigado. Gente, nós vamos então encerrar hoje o dia de trabalho, pedir agradecer a paciência de todos. No primeiro dia, sempre a gente apanha um pouco, vê que a internet resolveu. Nós tivemos essas dificuldades, teremos a continuidade na sexta de todos. Até amanhã.